Você está no JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda e descomplica as notícias que mais mexem com o seu dia. A falta de conscientização no trânsito transforma a bicicleta em um meio de transporte perigoso. Sem estrutura adequada e diante do desrespeito de motoristas, ciclistas enfrentam riscos diários. Muitos dividem espaço com carros e ônibus, cenário que provoca acidentes, muitos deles fatais. Mais de 15 mil ciclistas morreram no Brasil nos últimos 10 anos. Essa é uma média de 1.300 mortes por ano. Os dados do Ministério da Saúde fazem vários alertas. Uma combinação aí de falta de infraestrutura e desrespeito no trânsito que tem custado vidas. Para falar sobre os desafios e as medidas necessárias para aumentar a segurança de quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, nossa convidada hoje é Jaana Pinheiro, diretora administrativa da UCB, a União de Ciclistas do Brasil. Bem-vinda, Jaana. Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre como é que a gente pode, pedalar com mais segurança, evitar aí a morte de tantas pessoas, que utilizam a bicicleta nas nossas cidades. Que número alarmante, não, Jaana? 1.300 mortes por ano. Eu que pedalo e até evito pedalar na rua, por mais que nós tenhamos em São Paulo um número razoável e ainda insuficiente de ciclovias, eu vejo quanta imprudência. Como os motoristas usam os carros como se fossem blindagens para fazer o que querem, né? Eu queria começar com a principal causa, na sua opinião, do elevado número de mortes de ciclistas no Brasil. Pesa mais a falta de estrutura adequada ou é o comportamento do motorista no trânsito mesmo? Então, Eduardo, a gente tem vários dados, que trazem para a gente o que é essa principal causa, que na verdade é uma combinação, desse comportamento e de como a infraestrutura das cidades ela faz com que esse comportamento ele se torne ainda mais perigoso, que são as altas velocidades que a gente tem no trânsito, que são utilizadas pelos condutores dos veículos motorizados. Elas são a principal causa das mortes do trânsito em geral, mas também em relação aos ciclistas, as pessoas que usam a bicicleta. A gente tem aí um aumento de chances de óbito por atropelamentos em 60 km por hora, que é considerado uma velocidade relativamente comum nas vias urbanas. E por quê? Porque o motorista, quando anda um pouco mais devagar, não que 60 km por hora seja devagar, mas ele pode dizer que não está correndo, né? Quando o motorista está nessa velocidade, ele fica mais desatento, mais despreocupado? Tem vários motivos relacionados ao comportamento, desde essa despreocupação de ter esse poder nas mãos, que é um carro, um veículo que pesa 1 tonelada, mas também muitas vezes pelo uso de álcool ou outros entorpecentes. Claro, interessante, entendi agora, Quer dizer, nós estamos falando de uma velocidade que é compatível com a legalidade em boa parte das vias do Brasil, 60 km por hora no perímetro urbano, mas ela é suficiente para matar. Às vezes até menos do que isso é suficiente para matar. Segundo o Infociga, já apenas no estado de São Paulo, num único ano, foram mais de 300 acidentes graves envolvendo ciclistas, com mais de 200 mortes. Essa taxa de letalidade é muito alta. Nesse caso, é fundamental prevenir acidente, né? Sim, os sinistros de trânsito, eles têm aumentado, nas últimas décadas, tem se feito esse acompanhamento, do aumento do número de óbitos causados por sinistros de trânsito e precisa, sim, se prevenir. Pessoas que andam de bicicleta se previnem no dia a dia, mas é importante que as pessoas que são responsáveis, pelo planejamento urbano, pelas nossas leis, elas também tomem medidas que venham a prevenir, que essas mortes cheguem a acontecer. A gente já vai falar, inclusive, mais sobre infraestrutura. Eu imagino que tem muito ciclista nos ouvindo agora, Jaana, e muita gente também que já perdeu alguém numa bike. Eu não consigo esquecer de um desenho animado dos anos 50, daquele personagem, o Pateta, em inglês, o Goofy, E aquele comportamento já dos anos 50, quando os carros não eram tão expressivos ainda no trânsito das grandes cidades. No desenho animado, o Pateta parecia a pé, como pedestre, uma pessoa solidária, sorridente, preocupada, empática, e outra pessoa completamente diferente quando assumia um volante, agressivo, irritado, empoderado.
É esse o perfil que você nota? As pessoas se esquecem e por isso a necessidade de campanhas educativas e de discussão na escola desde cedo, que a pessoa segue sendo uma só. Ela também é pedestre quando sai do volante e ciclista, inclusive. Então, é importante, né, pensar e trabalhar essa visão, né, na educação das pessoas que são condutoras, né, de veículos motorizados. E aí porque é isso, né, é culturalmente trabalhar essa visão de que o carro é essa máquina. Precisa, né, urgentemente também dessa mudança de comportamento, dessa mudança de estrutura nas nossas sociedades. Esse seria o ponto ideal. Se nós tivéssemos isso, não seriam necessárias leis mais duras, não seriam necessárias punições mais severas, mas, infelizmente, são necessárias. Eu preciso conversar com você sobre isso, então, porque os motoristas ainda desrespeitam ciclovias, não mantêm distância mínima de segurança. Explica pra gente, qual é o manual de boa conduta do motorista com o ciclista, independentemente do tamanho da cidade? E quando não há, quais são as punições mais severas, com multas altas, fiscalização mais rígida? O que é necessário fazer para reduzir o número de acidentes? Então, a gente precisa que exista esse comportamento que respeite as pessoas, né, independente de ter a infraestrutura cicloviária, que é uma infraestrutura segregada, né, onde as pessoas de bicicleta, elas utilizam exclusivamente essa via, porque ela não é uma realidade no Brasil, né? A gente tem pouquíssimas cidades com uma malha cicloviária considerável, mas nas que tem, é importante que elas sejam respeitadas, não sejam invadidas, não sejam usadas como estacionamento. E nas cidades, né, e nas ruas, nas vias que não tem essa via específica, né, para o uso da bicicleta, é importante que a pessoa que esteja conduzindo um veículo motorizado, ela respeite aquela pessoa, porque ela está no seu deslocamento, ela está no seu uso de lazer, ela tem o direito de estar ali ocupando, né, a lateral da faixa, né, que é chamado bordo da faixa da via, e que faça, né, a ultrapassagem com segurança, dê a prioridade, não faça conversões perigosas, reduza a velocidade, né, tenha essa cautela, esse respeito à vida daquela pessoa que está ali, né, a pé, andando de bicicleta, ou em outro veículo onde ela esteja mais vulnerável. E a gente precisa, além disso, né, tem caminhos, né, por via das políticas públicas, né, que promovem também essa redução dessa violência no trânsito. E a UCB, né, junto da Ciclocidade, que é uma associação de ciclistas da cidade de São Paulo, e a Fundação Thiago Moraes Gonzaga, a gente está apoiando, né, com a iniciativa da sociedade civil, junto com alguns deputados já a nível federal, com uma proposta de lei das velocidades seguras que propõe uma alteração do nosso Código de Trânsito para reduzir esse limite de velocidade em vias que a velocidade está na legalidade, mas ela não é compatível com a vida, então redução de vias de 80 para 60 km ou 50 km por hora, mas também com uma proposta de uma fiscalização que ela não seja só aumentar, né, o valor da multa ou ser mais severa, mas que ela seja, mais verdade, mais eficaz. Né, que a gente consiga ter uma eficácia maior na prevenção dessas mortes. Então, que a gente chama de fiscalização de velocidade média, né, que ela, ao invés dela capturar a velocidade em apenas um ponto da via, ela vai capturar num ponto inicial e, logo em seguida, num ponto final, e tirar a média da velocidade dentro desse percurso, desse trajeto. E é a partir dessa média de velocidade que ela vai receber uma penalização em relação à velocidade que ela está praticando. Então, e com propostas, né, de também as nossas cidades, elas tenham, né, um desenho urbano, que promova a vida, né? Então, a política pública ela também precisa mudar nesse sentido do planejamento urbano e não só da fiscalização, mais rigorosa, né? Mas principalmente ter um plano aí para agora, mas também um plano para o futuro. Jana, a gente sabe dizer em qual país do mundo os ciclistas mais morrem? O Brasil está no top 10.
E no Brasil, quais são as cidades que mais matam? Eu não vou saber te dizer os países, como que estão os rankings, né? Qual o lugar que mais mata. Se eu não me engano, a Índia está entre os primeiros, mas o Brasil está em 5º lugar no ranking mundial dos países onde as pessoas mais morrem no trânsito, né? Em relação aos sinistros. E aí, em relação aos estados, a gente tem uns dados bem alarmantes também, porque nos últimos anos, né, nos últimos dados que o Ministério da Saúde disponibilizou e os atlas das violências, é possível dizer que em metade dos estados brasileiros mais pessoas estão morrendo por sinistros de trânsito do que por armas de fogo. E aí entre esses estados está São Paulo, né? E a gente sabe dizer qual é o percentual disso que envolve bicicleta? Porque acidente de trânsito vai envolver tudo. Isso, envolvem todos os modais. A bicicleta, ela está entre os modais ativos, né, que é o as pessoas que estão mais vulneráveis, né, que é o pedestre, o ciclista e o motociclista, ela está com as taxas menores, né? Mais motociclistas morrem nos sinistros de trânsito, e aí as pessoas que estão de bicicleta e a pé, elas estão acompanhando ali o segundo, se eu não me engano, esse segundo lugar de mais óbito. A gente tem aqui, né, que 8 a cada 10 vítimas, né, graves nos sinistros de trânsito são motociclistas, ciclistas e pedestres, né? Então são essas pessoas que estão morrendo, né, por conta do trânsito. Bom, para a gente encerrar, fala para a gente, por gentileza, sobre a importância do uso do capacete, de outros equipamentos de proteção e o que é que o ciclista está fazendo que poderia evitar para não ficar tão vulnerável no trânsito, sabendo da gravidade da reação dos motoristas hoje em dia, né? Que precisam ser punidos, precisam ser fiscalizados, mas o ciclista também, por sua parte, precisa se proteger. Então fala para mim do lado do ciclista, que tipo de erro se comete, que deveria se evitar, e a importância do capacete, por favor, Jana. Então, Edu, a gente, enquanto as pessoas, né, que utilizam a bicicleta, ninguém vai sobreviver ao atropelamento, né, porque está usando capacete, né, ou porque está usando sinalização, ou porque está usando outro tipo de equipamento, né. A gente consegue fazer ter um comportamento defensivo, né, ter uma pedalagem defensiva quando a gente usa essa sinalização, está ali visível, né, na via, quando a gente faz uma sinalização de conversão, quando a gente se posiciona ocupando, né, a faixa, que é o nosso lugar de direito, e a gente consegue se fazer ser vista, né, na via. Mas a gente precisa mesmo que as vítimas, né, desses sinistros de trânsito, né, as pessoas que utilizam a bicicleta e que sofrem esse tipo de sinistro, elas parem de ser culpabilizadas e que o comportamento mesmo das pessoas que estão conduzindo, que estão criando as políticas públicas, é esse que tem que mudar. Eu quero agradecer demais a participação neste podcast, que está terminando agora, 1.244 edições, a participação da diretora administrativa da UCB, a União de Ciclistas do Brasil, Jana Pinheiro. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos pelo portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e na sua plataforma de streaming predileta. Bora para a próxima!